Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início a essa live em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que chegue até vocês, encontrando-os felizes e que os problemas que estão acontecendo no mundo não venham nos sufocar a ponto de nos atrapalhar nosso direito de viver, né? Mas é o seguinte, porque muitas vezes, porque as minhas lives falam mais de conselhos, uso a Bíblia, mas tem que usar também a experiência das nossas andanças, né? Os acontecimentos. Então, muitas vezes, as coisas pioram para algumas pessoas por causa da maneira com que ele põe a sua vida, entendeu? Por quê? Tem pessoas que pensam, vestindo bem, andando bem, às vezes até com um bom estudo, que eu refiro sempre, tendo uma boa casa para morar, dinheiro, completou. Eu estou completo. E claro, se estiver gozando de uma boa saúde, né? Então, aí parece mesmo, né? Que precisa mais de quê? Tem saúde, tem dinheiro, tem casa para morar, tem carro bom para andar, tem tudo. De que mesmo eu preciso? Só que acontece que Jesus fala diferente. Ele não fala assim. Ele não condena ser rico. Ele condena a maneira com que é usado os bens que temos, né? Não significa que você tem que encher uma mala e pôr nas costas e sair dividindo os seus bens também com as pessoas, né? Até porque você não daria conta de consertar o país com tanta gente passando fome, né? Você teria vontade. Agora, fazer a sua parte, que você puder fazer, também é muito bom, né? Mas o que nós temos que entender primeiro é sobre nós. Essa questão de estar bem ou mal. Por que estou bem? Temos que saber o porquê, ué. Que quem sabe nós ensina isso para um outro que não sabe ficar bem e ele pega a nossa experiência e ele pode sair da situação ruim e para uma boa. Mas, e tem também que ter alguém que explique o porquê você está mal, certo? Aí a gente tem que fazer uma análise, porque se nós não cuidar de nós, o apóstolo São Paulo chegou a dizer, se a pessoa não cuida bem da sua casa, quando ele fala da sua casa, diz da sua família, diz de você, como você está se comportando, ele refere, se você não cuida bem da sua casa, terás cuidado das coisas de Deus? Quer dizer, quando a pessoa acha que está tudo pronto, ele não está regendo bem a casa. Reger a casa bem não é adquirir um montão de bens ou viver esplendidamente numa vida sensacional. Não, isso não é a perfeita administração. Já é uma boa administração, né? Porque senão não tinha chegado a esse ponto que chegou, desde que chegou numa situação honesta, né? Mas acontece que o homem sem Deus, diz a Bíblia, ele é nada. Sem Deus, ele não é nada. Quer dizer que ele pode ter tudo. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro, diz a Bíblia, e perder a sua alma? O que é alma? Não é o mesmo espírito. A alma é alma vivente, é vida. O que adianta que o homem ganhe o mundo inteiro e perde a vida? Tem umas comparações que não é bem o que eu estou colocando, mas serve de base. Vemos aí, passou na televisão há muitos dias, aquele deficiente, né? Jogando na cena
e depois ganha aquele mundo de dinheiro, né? O que aconteceu com ele? Ele já logo apareceu uma mulher bonita, né? Deficiente ninguém queria, né? Mas depois que viu um montão de dinheiro, agora ele ficou lindo. Não, mas ele é aleijado, o jeito dele na cadeira de rodas, não tem importância. Ele tem um brilho, uma maravilha. O brilho que estava nele era o dinheiro que ele tinha. O que fizeram com ele? Mataram. Ele ganhou o mundo inteiro para ele, que era um paralítico, né, um deficiente, e perdeu a vida. Tá vendo? Essa aí é que é a alma. A alma é o corpo. Essa vida individual do corpo. E o espírito é nós, que estamos dentro desse corpo. E aí, veja bem, a situação. Jesus falou diferente acerca disso. Jesus nunca pronunciou assim, ó, você é uma pessoa rica e você está muito bem. Não. Ele nunca colocou riqueza como felicidade. Não, nunca. Aliás, a Bíblia diz assim, ai de vós ricos, lamentai e chorai as vossas misérias, porque as vossas riquezas apodrecerão como trapos. Ou seja, né, na linguagem, um pano velho podre. Você viu aí o que a riqueza pode virar de uma hora para outra? Apodrece, simplesmente. Ah, não, mas eu vi um que morreu tão rico, viveu a vida maravilhosa e deixou milhões. Você já disse tudo. Ele morreu e deixou. Interessante, né? Por que não morreu e levou com ele? Se fosse tão garantido estar bem só no sentido financeiro, ele tinha levado o que era dele. Porque ele não morreu. Quem prega que a pessoa morre nesse detalhe, morrer, certo? Sair do mapa, como se diz, está pregando errado. Porque não morreu. Ele trocou de uma galáxia para outra, por ordem de Deus. Ele saiu do corpo porque estava velho como uma roupa, e o corpo é a roupa do corpo, e simplesmente teve que jogar fora lá dentro do buraco lá. Do jeito que foi o pobrezinho, ele foi também. Só o caixão que era assim, né? Mais evoluído. O corpo, a roupa do espírito. O corpo, a roupa do espírito. O corpo é a roupa que nós moramos dentro. Nós somos o espírito, viu? Nós não somos essa pessoa que o povo vê por fora. Essa aí é a roupa que apodrece, que um dia ela termina, envelhece, aparece rugas e vai ficando, né? A própria pessoa começa a se achar feio. Ele olha uma foto da juventude, da tristeza, olha outra da agora, fica até com vergonha de comparecer em algum lugar, certo? Isso é que é realidade, sabe? Mas, e aí, roupa velha você faz o quê? Não deu mais para usar, como a nossa, o corpo. Começa a doer para toda a banda, dá tontura, subir pressão, sofrer diabetes, e vai aparecendo. Não, isso não é doença, não. Isso é a roupa, o corpo, que já não tem a mesma robustez que tinha. Como você vai numa loja comprar roupas, é tão bonita. E conforme a qualidade, você diz, vai durar muito. Mas acontece que ela tem um fim, como é o nosso corpo, que é a roupa nossa. Vai envelhecer, e quando envelhece a roupa, você faz o quê? Ou põe no lixo, né? Ou se dá ainda para usar, você não quer mais, que envelheceu,
Você doa para aquele que não tem nada, coitado, aquele que nem velha ele tem para vestir, né? Já não deixa de ser uma boa ação, né? Desde que não dê ela rasgada e depois tá acabada toda, porque essa pessoa não é gari, né? Lá que anda limpando a cidade. Ele quer uma roupa que ainda dê para ele se cobrir, vestir. E tem pessoas que têm coragem de pegar uma roupa rasgada e pôr para ser doada. Eu não tenho coragem de fazer isso. Pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu recebo, assim, se a pessoa chegar em mim, não preciso, graças a Deus. Mas se chegar em mim e falar assim, eu vim trazer essa roupa para você aqui, mas vou todo ano para você. E quando eu sair, eu recebo, agradeço. Eu sair que eu olhar que está rasgada, eu também não vou comentar. Alguém me deu uma roupa rasgada, abusou de mim. Não, eu vou pegar ela e jogar fora, porque ele devia ter feito isso. Levado diretamente para a lixeira, não é? Mas esse é o problema do engano da geração inteira. É que estar bem é ter tudo o que eu gostaria de ter. Não, isso não é estar bem. Isso é acomodar mais ainda a pessoa e fazer ele distanciar mais, porque sem sofrimento, ele não sabe o que dói no outro, não. Se a pessoa nunca tivesse sentido uma dor durante a vida, falasse para ele que alguém estava sentindo dor, ou a própria pessoa dizer, ó, estou sentindo uma dor tremenda, ele nem sabia o que era isso, dor. Ele fazia era... Quando eu era criança, eu via meu pai dizer assim, olha, as minhas vistas estão encurtando, eu estou enxergando menos. Eu, como criança, pensava assim, mas esse velho reclama, hein? Oh, tá nada. Como é que as minhas estão boas assim? Eu não estou vendo nada disso. Só ele reclamando? Hoje, que eu tenho essa idade, olha eu aqui com óculos. Você está vendo? É que eu estou sabendo o que acontece com a vida do que encurtou a visão. Por quê? Porque a minha encurtou, certo? Então tem que haver, na prática em nós, para nós aprender a lidar com os outros. Por que a maioria de milionários que nasceu em berço de ouro, como diz eles, que nunca sofreu problemas de faltas de nada, esses não têm piedade de ninguém, não. Ele nunca sofreu. Ele não sabe o que significa isso. O povo está clamando que o Brasil, o mundo está nessa situação, a fome e tal, e ele está bem tranquilo arrumando as malas para ir para a praia, para ir visitar países, certo? Até nos seus jantares, cantor ao vivo, seus aniversários, regado a maravilhas. Então, uma pessoa dessa acha que está tudo certo, completou. Mas Jesus diz assim, ó, vê a diferença. No capítulo 4 do livro de São Mateus, e tem em outros evangelhos também, me parece que em Lucas, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando fala pão, no sentido bíblico, espiritual, a maioria pensa que está falando de comida. Só, também, mas está pensando que está falando só de comida. O pão é coisa que se mantém e que se ficar sem pão no sistema alimentar, vem até a morrer de fome, né? Como se diz a morte do pessoal aí. Vem a morrer de fome, entendeu? Mas é claro que está falando que é coisa que se mantém. Que se mantém uma pessoa. Esse pão, espiritualmente traduzido por revelação, significa algo que você precisa. Porque a Bíblia chama de abastado. Está
receberá e virá a maior abastança. Então, é porque a abastança é tudo o que precisa, né? Mas Jesus diz que não se vive só disso, não. Que a glória do homem passa, né? Ela é passageira. Tanto que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, né? E ele disse que ainda mais, você não vive só dessas coisas, não, mas de toda a palavra, toda, já disse, né? Não é a metade e não é nada também, ou sobrando alguma coisa. É toda a palavra que sai da boca de Deus, que procede da boca de Deus. Por quê? Se você disser sim, num sentido que Deus quer dizer não, ele mesmo diz na Bíblia, operando eu, quem impedirá? Viu aí? Quer dizer, apareça aí o grandalhão aí, o bichão, e peita. E diz mais, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Mesmo que eu estivesse assim, falando umas palavras grosseiras, assim como a minha, dissesse assim, ó, se você acha que alguma coisa, com tantas coisas que você possui, com estudos que você é capaz de incriminar um, ou até absolver, você está alto, hein, rapaz? Pois levanta e peita a mim. Vamos supor que fosse eu, Deus, falando. Levanta, experimenta, que você vai ver o que é dura coisa na sua vida. Eu vou mostrar para você. E disse mais ainda, não queiras peitar ou não peitarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, não toma essa atitude, não arrisque. Ele está avisando. Como eu disse lá em Ezequiel, se alguém estiver atrapalhando alguma coisa, eu ponho um tropeço nele para que ele morra. E disse mais ainda, eu mato, eu faço viver. Do mesmo jeito que Deus dá, se ele quiser tomar, ele toma. Jesus falou, as minhas ovelhas, eu conheço todas. E a que for minhas ovelhas mesmo, elas também me conhecem. Ninguém tira da minha mão. Mas se eu quiser, eu mesmo as dou. Quer dizer, a pessoa pode estar até indo mais ou menos com Cristo, né? Outros até fingindo de cristão. Mas aí ele já está avisando, olha, eu solto você, hein? Eu dou você. E para quem? Porque se Jesus não aguentar um cara, usando essa palavra grosseira minha, e depois o próprio Jesus falar assim, olha, eu não quero não, fica para você, eu também não, Senhor. Deus me livre. O Senhor não deu conta dele, não suportou ele, dá conta dava, mas não suportou ele, porque o Senhor não precisa dele, ele precisa do Senhor, e fazendo as coisas para ele, ele ainda nem o glorifica, e o Senhor quer que eu fique com essa bucha, para mim, com esse... Não, não quer de jeito nenhum. Deus me livre. Não é assim que funciona a coisa quando é falado verdade, quando não é passando a mão na cabeça, com mentiras, criando infernos, criando desastre na vida. Se você não fizer isso, ó, um homem falando, vai acontecer isso, vai acontecer por quê? Deus falou para ele? Topou com ele em algum lugar e disse bom dia para ele? Ou ele tem parte no céu, é sócio de Deus? Você está vendo por que a vida é pior? Poderia ser melhor, não era? Mas é porque é agido dessa maneira. Eu já disse muitas vezes, a pessoa recebe as coisas que vêm até ele. Deus dá a ele a inteligência para possuir. Depois, quando ele tem tudo, ele bate no peito e diz, viu o quanto eu fui inteligente? Deus ficou de fora. Deus foi excluído de tudo que fez por ele. E por isso que o próprio Deus diz, se você não andar segundo as minhas leis, você vai gritar e eu não vou te responder.
Estou te avisando, hein? Agora, aquele que andar segundo as minhas leis, ele grita e eu respondo. É por isso que tem casa que vive num fracasso tão terrível que se torna um escândalo aos olhos dos outros. Porque ele começa a colocar, nada para mim dá certo, isso aqui é pá. Gente, vamos olhar por que não deu certo. Será que não está faltando nós agradecer a Deus? Porque a Bíblia mesmo disse, Jesus, o que não é fiel no pouco também não é fiel no muito. Ou seja, eu vou mudar para minhas palavras. Se você não agradecer por isso aí que eu te dei, nem se eu te desse um navio de grande porte carregado, você faria a mesma coisa. Não ficaria agradecido. É isso que a pessoa, não é Deus que afasta da pessoa, é a pessoa que exclui Deus da vida dele. É isso. E sem Deus aqui, meu amigo, não chega a lugar nenhum, viu? Se chegar a passar essa vida aqui num termo assim legal, ele vai saindo dessa roupa velha, o corpo, e já tem um pessoalzinho lá esperando ele. Você entendeu? Só espíritos que viveu a mesma vida que ele, aqueles piores que morreram em troca de tiros, assaltando-os e fazendo tudo que ainda não tem rumo certo, porque além de ter feito isso, ainda não aceita a correção. Está escrito na Bíblia, aquele que aceitar a correção, Deus vos trata como filho. E eles não aceitaram, então ficou lá, vagando. E a espera daquele outro para eles fazer dele uma bola de futebol. Ou pior ainda. Mas se andar na luz, como ele na luz está, passa a ter comunhão uns com os outros, claro, que tiver a mesma ideia, né? Porque fazer comunhão com assaltante de banco, jamais. Então tem que ter uma mesma ideia, tudo seguindo o mesmo Deus, o mesmo Senhor, autor e consumador da fé. Se andar na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros, certo? E Deus vos terá como filho. Então, está aí o porquê da situação que o mundo vai chegando. Olha, todas essas vacinas, todos esses remédios que foram inventados até hoje, que alguns tiveram êxito, outros adoecem mais ainda a pessoa. Essa confusão da medicina se conclui tudo em uma palavra só. Vai chegar numa situação que isso é fichinha. Se não estão dando conta de controlar as doenças agora e está só lutando, cientistas tentando inventar remédios, quanto mais remédios eles inventam, mais doença aumenta na Terra, qualidades, tipos de sofrimentos. Não chegou ainda não. A Bíblia diz que é só o princípio de dor, viu? Vai haver doença que aí os cientistas que andam procurando inventar saída vão se enlouquecer. Ele não vai saber por onde começar. Porque até a credibilidade eles vão perdendo, mesmo se tiver com boas intenções. Mas você vai no médico, não recebe resultado. Ele às vezes lutou, mas não acertou. Chega outro, vai. Com a quantidade de pessoas que vai nele e não tendo resultado, ele perde até a moral dentro da medicina. Alguém vai dizer assim, você está indo no médico? Estou. Você vai no médico tal? Não, faz isso não. Foi muito, o meu vizinho foi, eu fui, fulano foi, ele não entende de nada não. Teve um que foi e ficou mais doente ainda. É assim que nós estamos chegando para o futuro. Onde nem a medicina
vai saber mais o que fazer, porque as doenças vão vir cada vez mais forte, viu? Prezado ouvinte, eu os agradeço muito por estar seguindo, os que estão seguindo, vendo, né? E o que eu falo, o que eu tento passar, parece muito forte, muito grosseiro, muito, né? Um vocabulário assim, meio deformado, né? Eu uso assim, mas faz parte da minha humildade. Que eu falo assim, é sem rancor, é tentando ver se eu consigo, com as experiências que tenho, passar para alguém que, se não estiver bom de um jeito, procure ficar bom de outro. Há muita saída que Deus deixa para nós nos livrar do mal. E, por favor, deixa o like, porque isso faz a minha permanência no canal, certo? E sem nenhum vínculo financeiro e sem desejo nenhum que isso venha acontecer. Que se acontecer um dia, pode terem a certeza que não é para o meu uso. Eu não preciso de dinheiro de canal. Até porque eu não me envolvo com riqueza. Eu quero o que Deus quiser pôr na minha mão. E eu não tenho nada aqui, eu sou só um administrador de alguma coisa que cair na minha mão. Porque eu indo embora, fica tudo, certo? Mas eu agradeço a todos em nome de nosso Senhor Jesus. Agradeço aos anjos do Senhor, pedindo a eles que passem na casa dos ouvintes, ajudando eles a colocar tudo da maneira que deve ser. Saúde, paz, um pouco de paz, porque paz, Jesus disse que no mundo tereis aflição. Agradeça a Deus acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.